Enquanto isso, vamos abrir as nossas Bíblias, dando sequência então ao nosso estudo na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Capítulo 3, o verso 20. Nós vamos falar a respeito desse texto, juntamente com o texto que está em Efésios capítulo 6, os versos 1 ao 3. Então você também pode deixar marcado Colossenses, já abrir ali em Efésios, terminando aqui a leitura de Colossenses, nós já vamos lá para Efésios, tá bom? Colossenses 3:20 diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Agora Efésios capítulo 6, os versos 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome mais uma vez, e agora, ó Deus, clamamos por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu favor, nesse tempo que vamos observar a tua palavra. Que ela de fato, ó Deus, faça efeito nas nossas vidas. Que possamos honrar, glorificar o teu nome na maneira como ouvimos a tua palavra com desejo de fato de obedecer, de atender aquilo que o Senhor diz para nós, aquilo que o Senhor ordena aqui na sua palavra, pois é saúde, é bênção, é graça para nós. Nos ajude nisso, ó Deus, nós os adultos, tanto quanto também as nossas crianças aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que o contexto em que está escrito, por exemplo, este texto de Efésios, capítulo 6, os versos 1 a 3, ele começa ali no versículo 18 do capítulo 5. Nós temos lembrado os irmãos quanto a isto. Para que, de fato, os irmãos, a comunidade da igreja, os filhos de Deus, cada um de nós, possamos nos sujeitar ao outro, nos submeter ao outro, possamos considerar o outro superior a nós mesmos, ou seja, vivemos em amor. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso o versículo 18, ele nos chama a atenção: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não sejamos, portanto, dominados pelo vinho, dominados pela carne, mas cheios do Espírito, dominados pelo Espírito. E aí, podemos nos sujeitar uns aos outros, quando estamos cheios do Espírito Santo. As esposas podem ser submissas ao seu marido, se estiverem cheios do Espírito Santo. Os maridos poderão amar a esposa como nos é dito, como nos é chamado e ordenado na palavra, se ele estiver cheio do Espírito Santo. Assim como também os filhos obedecerão aos seus pais, se submeterão a eles, se estiverem cheios do Espírito Santo de Deus. E assim por diante, até o fim, no versículo 9. Toda esta porção das Escrituras trata disso, da nossa, em primeiro lugar, sujeição ao Senhor, a buscarmos o enchimento do Espírito Santo de Deus. E nós vimos como isso é possível. Como é que um cristão, como é que um filho de Deus pode ser cheio do Espírito Santo? Buscando na palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, recebendo de Deus, conhecimento de Deus, que está escrito, registrado na sua palavra. O Espírito Santo vai, portanto, nos enchendo de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus. E dessa forma, nós podemos entender, compreender o amor de Deus por nós, e podemos então amar o nosso irmão, amar a esposa amar o marido, os filhos amarem os seus pais, os pais amarem os seus filhos, os senhores tratarem bem os seus empregados, os empregados se submeterem aos seus patrões. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É Colossenses 3:20. E filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.
Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A palavra, aqui o termo que o apóstolo usa, tanto em Colossenses quanto em Efésios, quando ele se refere a filhos, ele não está se referindo apenas às crianças menores de idade, não é? Mas ele está se referindo a filhos descendentes, aqueles que são descendentes, não é? Então este texto não se refere apenas às crianças que estão debaixo da autoridade dos seus pais, mas tem a ver também, pode ser até com adultos, filhos adultos, que ainda estão debaixo da dependência dos seus pais. Filhos que ainda dependem financeiramente dos seus pais. Filhos que ainda moram na casa dos seus pais, que não pagam as suas contas de aluguel. Filhos que precisam do alimento. Filhos que precisam da vestimenta. Filhos que dependem dos seus pais. Eles podem ter 1, 2, 5, 10, 15 anos, como podem ter 30, 40, se ainda dependem dos seus pais. Então lhes devem obediência. Devem se submeter a eles. Devem se sujeitar aos seus pais. Devem obedecer às suas ordens. É simplesmente inadmissível um filho ou filha, aí, maior de 21 anos, não é mesmo? Ou de 18, que afronta os seus pais. Depende deles. Está debaixo da dependência deles, financeiramente, por exemplo. Portanto, esta ordem, em primeiro lugar, filhos, obedecei a vossos pais, e filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, é uma ordem. É para obedecer aos pais, e é para obedecer no Senhor. A relação é essa. Como eu estou ou devo obedecer e obedeço a Deus, eu obedeço aos meus pais. Eu provo, eu mostro que obedeço a Deus, que reconheço a sua superioridade sobre mim, na medida em que eu obedeço aos pais, aos meus pais. É uma prova, na prática, que de fato eu reconheço a soberania, a autoridade de Deus sobre mim. O que é obediência? O que é obediência? É cumprir uma ordem. É cumprir um mandamento. É simples, é claro. É acatar um comando. Obediência, obedecer, é se sujeitar. É colocar-se debaixo da ordem. É de fato se submeter. Não é se impor. Não é afrontar. Não é se rebelar. É o contrário. É cumprir uma ordem. É obedecer, de fato. E essa ordem é dada a quem? Aos filhos. Nesse texto, é dada aos filhos. E como disse, não se refere apenas às crianças, mas à descendência. Não é? Isso tem a ver também com os filhos que são adotivos. Não é uma descendência de sangue, mas é uma descendência agora jurídica, não é? Se alguém foi adotado, se há pais, portanto, deve obediência, deve sujeição àqueles que o adotaram, àqueles que estão sobre eles como autoridade. Por vezes nós podemos encontrar famílias onde os filhos, sejam crianças ou mais velhos, não têm os seus pais. Não é? Estão sobre os cuidados do Estado, por exemplo. Há os orfanatos. Quem esses filhos devem obedecer? A liderança que está sobre eles, a autoridade que está sobre eles. Seja alguém na família, alguém está com autoridade sobre algumas crianças, a autoridade é sobre eles. Aqui seriam então os seus pais, a autoridade que estiver sobre esses filhos, crianças ou adultos, que estão, portanto, na dependência, não é? Seja financeira, seja de alimentação, seja de casa, seja em outras tantas necessidades.
Mas o texto continua nos falando aqui, especialmente em Efésios. Olha o que diz-nos ainda o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Nós já vimos o que isso significa. Mas ele continua dizendo, pois isto é justo. Por que os filhos devem obedecer aos seus pais, então? Em primeiro lugar, nós já vimos, porque é um mandamento dado diretamente por Deus. É um mandamento de Deus. Deus ordenou, nós devemos obedecer. Por isso, portanto, os filhos devem obedecer aos seus pais. Mas ele diz aqui também, porque é justo fazer isso. Porque é o certo a fazer. Irmãos e irmãs, esta ordem que Paulo dá aqui aos cristãos, de Éfeso, de Colossos, e portanto a todos os cristãos, é uma ordem que é dada e deve ser ouvida e respeitada e obedecida, não só pelos cristãos, mas como por toda a ordem natural na história da vida humana. Nós podemos observar isso em qualquer cultura, onde os filhos obedecem aos seus pais. Podemos observar isso na cultura indígena, seja no nosso país ou em qualquer outro lugar. Podemos ver isso na cultura oriental, que não conhece, vamos dizer assim, as escrituras, não está debaixo da ordem cristã. Filhos obedecem aos pais. É assim, em qualquer cultura, em qualquer lugar. É o certo a fazer. Está de acordo com a ordem da criação. Deus criou homem e mulher, pai e mãe e filhos. Uma boa pergunta que nós podemos fazer: por que é que as esposas, a mulher, portanto, deve se submeter ao marido? Lembra que nós vimos isso semana passada? Ou retrasada? Porque a mulher foi feita de Adão, não foi isso? A mulher foi tirada de Adão. Portanto, ela deve se submeter. Um dos motivos é este, por causa da ordem da criação. Adão não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita de Adão. Da mesma maneira, os filhos foram feitos da onde? Da onde vêm os filhos? Dos pais. Estão debaixo. Portanto, na ordem da criação, é natural isso. Simplesmente por isso, eles já deveriam obedecer aos seus pais, deveriam lhe prestar obediência. E no Senhor, nós já vimos, se eu obedeço aos meus pais, se a criança obedece aos pais, se o adulto que está na dependência dos pais, de fato presta essa obediência, isso quer dizer que está obedecendo a Deus, obedecendo ao Senhor, ao Criador, ao Soberano, ao Senhor sobre todas as coisas. Mas é interessante que ele continua dizendo, e agora no versículo 2, ele diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe. Veja bem, queridos, esta ordem de honrar aos pais, ela não está desligada, não está separada da ordem de obedecer aos pais. A ideia de obedecer está ligada à ideia de honrar. Por que isso? Porque é impossível honrar a Deus, ou honrar os pais, sem obedecê-los. É possível obedecer sem honrar, mas é impossível honrar sem obedecer. Como é que nós podemos compreender isso? Alguém pode obedecer só exteriormente. Alguém pode obedecer só de aparência. Não é isso? O pai pode pedir para um filho fazer tal coisa. E esse filho vai e faz tal coisa. E cumpre a ordem do pai. Mas ele pode ter cumprido esta ordem só de aparência, só exteriormente. Ele pode ter cumprido esta ordem sem de fato fazê-la com amor, com respeito, com reverência. Entenderam?
É possível, portanto, obedecer a Deus, como também obedecer aos pais, de aparência. Mas é impossível honrar de aparência. A obediência, ela se mostra mais num ato exterior. Mas a honra, o honrar, se mostra de uma maneira, na prática, interior. Algo que vem do coração. A honra, portanto, tem mais a ver com uma atitude de respeito em relação aos pais, e entende-se que a obediência deve ser feita com uma atitude de respeito, de amor, de honra, de consideração para com os pais. O ato externo de obedecer deve demonstrar uma atitude interna de amor e respeito aos pais. Uma obediência verdadeira, de coração, amorosa. A obediência de aparência, sem amor, não está de acordo com os mandamentos de Deus. Vamos comigo lá em Mateus capítulo 21. Mateus 21, verso 28. Vocês vão se lembrar muito bem dessa história. Mateus 21, 28 começa assim. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus conta esta história para falar a respeito daqueles publicanos, daqueles chamados pecadores pelos judeus, que não se consideravam pecadores, dizendo, não é, que eles eram melhores do que os publicanos, do que as prostitutas, enfim. E Jesus diz: olha, eles atenderam o chamado. Não é? Vocês dizem que atendem o chamado, mas não me reconhecem como filho de Deus. Trazendo então aplicando isso para nós, como a história Jesus conta aqui desses 2 rapazes, um diz que iria atender a ordem do pai. Um diz que iria obedecer ao pai, mas não obedeceu. Mas não foi obedecer. O outro que disse: não vou lhe obedecer, não vou atender, eu não vou trabalhar lá na vinha. Mas o que aconteceu com ele? Se arrependeu e foi. E a pergunta é: qual deles, de fato, obedeceu? Aquele que se arrependeu. Aquele que disse que não iria, mas acabou indo. Reconheceu a sua falha em não atender a ordem do Pai. E foi. Por conta que o outro que disse que iria, enganou o Pai. Disse que faria, disse que obedeceria, mas não obedeceu. Devemos, portanto, obedecer com honra, obedecer e honrar, obedecer de coração, porque é impossível honrarmos aos nossos pais, honrarmos a Deus sem obedecê-los. Mas ainda novamente fazemos a pergunta: por que os filhos devem obedecer os pais? O texto lá de Efésios continua dizendo para nós, olha lá, agora no versículo 3, Efésios 6:3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Para que você seja abençoado. Provérbios 6:20. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos comigo lá. Provérbios 6:20.
Provérbios 6,20 diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Esse guarda o mandamento do teu pai quer dizer obedeça. Obedeça o que seu pai diz. E não deixe de atender aquilo que sua mãe ensina para você. O que mais ele diz no 21? Ata-os, prenda, não é? Traga para junto, perpetuamente, sempre, eternamente, ao teu coração. Receba, portanto, a instrução dos seus pais, a ordem dos seus pais, com alegria no coração. Pendura-os ao pescoço, para você não se esquecer. Quando caminhares, quando você viver nessa vida, isso vai te guiar. As instruções do pai e da mãe vão nos guiar. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Por que que as crianças, por que que os filhos devem obedecer aos seus pais? Porque isso traz proteção para eles. Isso nos protege. É o cuidado de Deus instruindo aos pais a nos instruir, a nos colocar debaixo deles em obediência. É proteção para os filhos, é proteção para nós. Mas diz mais, como nós temos visto aqui em Colossenses capítulo 3, o verso 20. Lembra o que diz lá? Acabamos de ler. Para lermos corretamente como está lá, em Colossenses 3,20, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a obediência aos pais agrada a Deus. Deus se alegra com aqueles que lhe obedecem. Não é verdade isso? Na nossa relação com os nossos pais? Quando os filhos obedecem aos pais, os pais ficam zangados, os pais ficam bravos, os pais vão aplicar uma disciplina nos filhos que obedecem aos pais? Não! Os pais vão se alegrar. Puxa, o meu filho está obedecendo. Eles vão se alegrar. Não é? Portanto, obedecer aos pais agrada a Deus. Deus fica alegre com seus filhos quando seus filhos obedecem, atendem aos que os pais ensinam, aos que os pais mandam. Mas diz mais ainda, Provérbios capítulo 1, vamos voltar lá a Provérbios. Vamos fazer um exercício bíblico hoje. Provérbios capítulo 1. Olha o que nos diz ainda a palavra do Senhor. Versos 8 e 9 de Provérbios 1. Diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai. Novamente, já ouvimos isso, não é? Há pouco. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando os filhos obedecem aos seus pais, eles são vistos como mais bonitos, mais apresentáveis. Não é? Eles estão assim, bem vestidos. Eles serão elogiados. Nós não costumamos dizer assim, quando vemos filhos desobedientes, nossa, que feio, não é? Nossa, mas que criança feia. A criança pode ser linda, maravilhosa, bonita fisicamente, esteticamente, mas desobedece aos pais, nós olhamos para elas e dizemos, nossa, mas que coisa mais feia. Não é isso? Mas ao contrário, quando se obedece, quando os filhos obedecem aos pais, eles são vistos pelos outros como bonitos, como são bem vistos pelos outros. Olha que beleza, não é? Olha que bonito a obediência desse menino, dessa menina, desse filho, dessa filha.
Os outros veem com alegria, veem beleza nos filhos que obedecem os seus pais. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, em outros lugares, que quando os filhos obedecem os seus pais, os filhos demonstram sabedoria. É sábio o filho que obedece o pai e a mãe. É inteligente o filho que obedece pai e mãe. Não é tolo, não é nécio. Ele é inteligente, ele é sábio. Por quê? Porque ele é protegido por Deus, porque ele agrada ao Senhor, porque ele é bem visto pelos outros, porque ele faz o que é correto, o que é certo. Por isso ele é sábio, por isso ele é inteligente. Mas olha que interessante, na sequência, aqui, o que a Bíblia diz sobre o que acontece com quem não obedece aos pais. Se há muitos favores, muitas bênçãos de Deus para aqueles que obedecem os pais, o que acontece com aqueles que não obedecem os seus pais? Vamos lá para Provérbios novamente. Capítulo 22, o verso 25. Provérbios 22, 25. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não te associes, no 24, com o iracundo, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Isso parece que não tem nada a ver com os filhos, não é? Parece que o texto não tem nada a ver com isso, não é? Mas ele está dizendo aqui, está falando da associação, de nos associarmos a quem não deve, a quem não se deve associar. Não deve ter amizade com alguém que não, enfim, que é um iracundo, que é alguém irado, que é alguém que não conhece a Deus, que é alguém que não tem amor, não anda em amor. Não se associes, né? Para que você não aprenda como é que ele vive, como é que ele anda, para que a tua alma não seja dominada, enlaçada, para que você não se torne igual, não é? Então não ande com quem não deve. Obedeça aos seus pais. Quando o pai e mãe disser para você, essa amizade sua não é boa, essa pessoa com quem você deseja andar não é alguém que lhe vai trazer bênção. É uma grande dificuldade para os filhos atenderem aos pais, especialmente no que se refere às amizades que eles têm. Porque os filhos pensam que sabem tudo. Que os pais são caretas. Que os pais são velhinhos já. Que os pais não entendem como é a vida agora. Os pais são muito atrasados, muito velhos. Nós é que somos novos, nós é que sabemos. Não é? Então, quando o papai e mamãe diz, não ande com este, não ande com aquele, ouça o que o pai está dizendo. Ouça e obedeça, honre ao seu pai. Voltando um pouco ali em Provérbios capítulo 19, o verso 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então, é disciplinar o filho com a vara, mas não é para espancá-lo. É com equilíbrio. Não é? E nós vamos ver um pouco melhor isso na semana que vem, se Deus permitir, quando nós vamos tratar dos deveres dos pais. Certo? De como é que os pais devem educar os seus filhos. Ok? Nós vamos ver um pouquinho mais, mas é com equilíbrio. Mas quando o filho desobedece, o que é que os pais estão autorizados a fazer pela palavra de Deus? A discipliná-los, a usar a vara. Com equilíbrio, mas usar a vara. É interessante esse versículo, né? A primeira parte dele diz assim, não é? Castiga teu filho enquanto há esperança.
O filho necessita de uma disciplina. O filho necessita de uma vara, mas você não usa a vara. Você deixa para lá. Você não quer, não é, fazê-lo chorar. Você não quer dar uma varadinha, fazer com que doa nele. Não é? Aí você deixa uma vez, deixa a segunda vez, e a terceira, chega ao ponto de que não vai adiantar mais usar a vara. Tinha um pastor que dizia assim, pastor antigo, dizia assim: se você não disciplinar o seu filho agora, você vai ter que visitá-lo na cadeia. Corre o risco de não disciplinar agora, de visitá-lo na cadeia. Não é? Enquanto há esperança, discipline o seu filho. Portanto, meninos e meninas, filhos e filhas, obedeçam papai e mamãe, porque Deus autoriza que eles usem a vara em vocês. E uma varinha de marmelo, bem usada, no lugarzinho certo, dói. Não é? Então obedeçam para que isso não seja necessário. 29:15 ainda em Provérbios. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. É ou não é? Mamães e papais não ficam super envergonhados quando seus filhos são desobedientes? São mal educados, que a gente chama, não é? Comportam-se mal na casa dos outros. Sobem pelas paredes. Pensam que estão na sua própria casa. Crianças precisam se comportar para não envergonhar os seus pais. Precisam obedecer a Deus. Precisam amar os seus pais. Então comportem-se. Se na sua casa você pode fazer, que eu já acho também que não poderia, mas enfim, está na sua casa, seu pai se vire com ele lá. Mas na casa dos outros, na igreja, na rua, filhos quando estão longe dos seus pais, como diz aí a gíria, não é? Dos adolescentes, tocam o terror. E ainda acham bonito. Muitos, não é? Dão risadas ainda. Não, crianças, filhos, comportem-se. Ainda bem que minha mãe não está aqui, não é? Mas eu vou dizer uma coisa boa, não vou dizer... Nós íamos à igreja, eu acho que muitos da nossa idade, né, Lina? Estamos aqui, somos jovens, eu e Hernani, então somos os mais jovens aqui. Nós íamos à igreja, 3 filhos, nós temos 4 anos de diferença. Minha mãe, na igreja, no templo, minha mãe sentava numa ponta, meu pai na outra, e nós lá no culto, todo mundo quietinho lá. Não tinha confusão, não tinha folia. Meu pai não precisava dizer nada. Ele só olhava assim. Todo mundo aqui, prestando atenção, fazendo o que tinha que ser feito. Por que hoje tem que ser diferente? Por que as crianças podem fazer o que querem? Seja no templo, seja na casa de alguém, seja na sua própria casa, de maneira alguma. Não é? Se fizerem isso, precisam ser disciplinados. Os pais que não disciplinam, nós vamos conversar com eles no domingo que vem. Não é? Quem não disciplina os seus filhos são envergonhados perante a comunidade. Começa aquelas coisas assim, não é? Um irmão falando para o outro: nossa, mas o irmão ali, a irmã não cuida do filho? Não tem esse negócio. Não devia falar para o outro, né? Devia lá falar com os pais, né? Mas fica aqui cutucando o outro: olha esse negócio. Mas tem mais. Capítulo 30 aqui de Provérbios. Versículo 17. Isso aqui é pesadíssimo. Isso aqui é duro. Crianças, prestem bem atenção nisso aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 30, verso 17. Os olhos de quem zomba do pai
ou de quem despreza a obediência à sua mãe. Portanto, os filhos que não obedecem, não honram os seus pais, olha o que acontece. Corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia, ou seja, os filhotes da águia, serão comidos. Olha que coisa terrível. Os filhos que não obedecem aos seus pais, claro que aqui é uma metáfora, é uma figura, é uma história, ok? Mas está dizendo da gravidade que é. O que acontece com uma pessoa, com um filho, com uma filha, com uma criança que não obedece aos seus pais? Terão seus olhos arrancados pelos corvos, e as águias, os filhos das águias, os filhotes das águias, vão comer os seus olhos. É uma figura de linguagem que está sendo usada aqui, mas mostra a gravidade do sofrimento que essa criança, esse filho vai sofrer ou poderá sofrer por desobedecer os seus pais. Portanto, as trágicas e terríveis consequências na vida de filhos desobedientes. A vontade, queridos, a vontade de Deus é que os filhos aprendam a honrar e obedecer aos pais enquanto crescem, para que possam viver uma vida com sabedoria. E na medida que aprendem a obediência em casa, respeitarão os outros apropriadamente quando saírem de casa. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Os versos 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui está sendo relatado Jesus com aproximadamente 12 anos de idade. Jesus menino aqui. E desceu Jesus com eles para Nazaré. Foram para uma cidade de Nazaré, não é? Voltando para a cidade de Nazaré. E era-lhes submisso, e era-lhes obediente, e era-lhes respeitoso, honrava a sua mãe. Jesus, o Senhor, o soberano, o Deus sobre todas as coisas, era submisso à sua mãe, obedecia à sua mãe. E qual era o resultado da obediência de Cristo à sua mãe? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Será que há maior incentivo e motivação para obedecermos aos nossos pais? Para imitarmos a Jesus Cristo? Para sermos abençoados pelo próprio Deus? Portanto, quando você desobedecer o papai ou a mamãe, confesse o seu pecado. Se arrependa e obedeça com amor e alegria nas outras vezes que receber uma ordem dos seus pais. Desobedeceu? Confesse. Reconheça que desobedeceu. Aceite a disciplina do seu pai e da sua mãe. E da próxima vez que receber uma ordem, obedeça. Acate com alegria, com amor, pois os seus pais querem o seu bem. Voltando a falar de honra, em segundo lugar, honra teu pai e a tua mãe. Honrar é respeitar, honrar é valorizar, honrar é estimar, é reverenciar, é considerar o outro como superior. Honra e obediência não são sinônimos. Na verdade, a honra deveria anteceder a obediência, pois quem honra os pais, obedece aos pais. Porque, como já dissemos, dá para obedecer sem honrar, mas não dá para honrar sem obedecer. Você pode obedecer mesmo discordando, pode obedecer com raiva,
Mas não dá para honrar senão concordando, senão com alegria. Obedecer, portanto, queridos, ou simplesmente obedecer externamente é muito pouco. É algo apenas externo. Agora, honrar é o máximo. Honrar é algo interno que parte do coração. Honrar é uma decisão que leva a termos boas atitudes, inclusive a obediência. Como nós podemos honrar os nossos pais? Como as crianças podem honrar, respeitar, valorizar, considerar os seus pais? Filhos que honram aos seus pais são agradecidos a ele. Filhos que honram aos seus pais agradecem o sustento, agradecem a comida que tem na mesa. Agradecem que os pais trabalham e trabalham todos os dias para adquirir o alimento, para pôr na mesa, para as crianças se alimentarem. As crianças precisam ser gratas a Deus, sim, mas aos pais. Por acaso, nós, quando crianças, filhos, e hoje as crianças, dizem ao pai e à mãe: papai, mamãe, papai, obrigado, porque o Senhor trabalha o dia todo e traz comida para a nossa mesa. Porque o Senhor trabalha e eu tenho roupa para vestir, eu tenho cama para dormir, eu tenho coberta por causa do frio. Nós, filhos, fazemos isso. Agradecemos aos nossos pais pelo que eles fazem por nós. Então, sermos gratos. De que maneira nós podemos honrar os nossos pais? Como os filhos podem honrar os seus pais? Então, a primeira é esta: dizer que nós somos gratos a eles. Perceber, reconhecer que reconhecemos que eles acordam cedo para trabalhar duro, para nós termos o alimento na nossa mesa. Em segundo lugar, os filhos devem falar com os seus pais, com respeito. Jamais um filho, uma criança, pode erguer a voz para o seu pai. Pode desrespeitar o seu pai erguendo a voz, sendo grosso com ele, com eles. Jamais! Um filho que honra o seu pai e a sua mãe nunca levanta a voz com eles. Nem só exteriormente, como também não no coração, não intimamente. Portanto, honre o seu pai e a sua mãe com amor e alegria. Abrace o seu pai e deixe que ele abrace você. Beije os seus pais e deixe que eles beijem vocês. Em terceiro lugar, os filhos devem falar dos seus pais, devem falar a respeito dos seus pais, devem falar sobre eles com respeito, com consideração. Filhos jamais podem falar mal dos seus pais para os outros. De maneira nenhuma. Isso, infelizmente, é uma marca da nossa natureza pecaminosa ainda. Nós achamos que somos melhores do que os outros. Os filhos se acham melhores que os seus pais. E isso, portanto, tende a acontecer. Nós falamos mal dos nossos pais. E é falta de honra dos filhos para com os seus pais. Quando nós vamos falar dos nossos pais com relação para os outros, nós devemos falar das qualidades deles. Devemos falar das virtudes dos nossos pais. Mesmo que você seja difícil encontrar, mas ele deve ter alguma. Não fale dos seus erros, dos seus pecados. Comente com os outros, se for para comentar, das virtudes dos seus pais. Assim você vai honrar os seus pais. Se o pai precisa ser tratado dos seus erros, dos seus pecados, das suas dificuldades, então haverá um momento para se tratar disso. Haverá a maneira certa de se tratar disso. Mas não é o filho falando mal do pai para os outros que essas coisas serão tratadas. Elogie os seus pais para os outros. Não importa o que você acha do seu pai. Se você o honra, reconhece que ele sabe das coisas.
Mesmo que você tenha estudado mais do que ele, mesmo que você tenha mais dinheiro do que ele, mesmo que você tenha mais saúde do que ele. Precisamos honrar os nossos pais. Quando nós conversamos com os nossos amigos, o que nós dizemos dos nossos pais? Sabe o que é? Como é que nós podemos saber o que nós dizemos dos nossos pais? Basta perguntar para os nossos amigos. Convivamos um tanto de tempo com algumas pessoas, com alguns amigos, e depois de um certo tempo, vamos perguntar para eles: o que você acha do meu pai? Ele vai dizer para você o que você tem dito para ele. O que na sua convivência com ele você tem dito do seu pai? Se você o está honrando ou não. Então devemos ser gratos, mas também devemos dar atenção aos nossos pais. Os filhos devem fazer assim, não só as crianças, ou melhor, não só os filhos adultos, como também as crianças devem dar atenção aos pais. Os filhos que honram aos pais dão-lhes o devido lugar como seus conselheiros. Devemos olhar para os nossos pais como aqueles que nos orientam, que nos ensinam, que nos instruem. Salomão, ele dá mais 3 conselhos aqui. Não precisa abrir, eu vou apenas citar os textos e para caminharmos um pouco mais rápido. Provérbios 1:8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Provérbios 13:1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, recebe aquilo que o pai diz, mas o zombador não ouve a repreensão. Ainda Provérbios 30:17, que nós acabamos de ler, não é? Quero repetir: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos da águia. Honrar, portanto, queridos, é considerar também os sentimentos dos pais. Os nossos pais têm sentimentos. Eles sentem coisas. Eles sentem alegria. Eles sentem tristezas. Os pais não são superpoderosos, não é? Não são destituídos de sentimento. Honrar é sentar-se diante dos pais para ouvir deles e aprender com eles. É tolo o filho que não ouve os pais. Os pais são seus conselheiros. Jogar fora esse conselho não é atitude de gente sábia e inteligente. Uma forma, portanto, de desonrar os pais é considerar a opinião deles, ou desconsiderar a opinião deles e considerar melhor a opinião dos amigos. Os amigos podem ser ouvidos, mas a opinião dos pais, não. Não é? Alguns pensam assim. Por outro lado, não é proibido ouvirmos o conselho dos amigos, desde que peguemos esse conselho que recebemos dos nossos amigos e apresentemos aos nossos pais. O que o pai diz disso? O que papai e mãe acham disso? Dessa palavra que eu acabei de ouvir, de receber dos meus amigos? Devemos preferir a palavra dos pais, especialmente se ela contradizer a palavra dos amigos. Por que isso tudo? Por que deve ser assim? Porque os pais são os únicos que têm total interesse no bem dos seus filhos, apesar dos filhos pensarem o contrário. Ninguém quer mais o bem dos seus filhos do que os pais. Nem o seu melhor amigo quer mais bem você do que os seus pais. Por isso nós precisamos atentar e atender aos que os pais nos ensinam. Mas tem mais, devemos honrar os nossos pais cuidando deles. Cuidamos dos nossos pais? Aí podemos caminhar um pouquinho mais para uma certa idade, não é? É difícil uma criança de tenra idade cuidar de seus pais. Mas o cuidado aqui é um cuidado prático. Então, creio que para nós, filhos mais velhos, mesmo que nós não estejamos debaixo ou do dever de obedecer aos nossos pais, mesmo que nós
não tenhamos nenhuma dependência dos nossos pais. Nem financeira, nem emocional, nem espiritual, nem nenhum outro tipo de dependência. Somos autônomos. Temos a nossa própria família, ou mesmo que não tenhamos uma família, mas já não dependemos dos pais para nada, não moramos com eles, trabalhamos, temos o nosso sustento, enfim. Honramos os nossos pais. Devemos honrar os nossos pais. Devemos cuidar deles. Até a velhice. Mesmo eles sendo teimosos. Alguns pais teimosos ou não? Que não querem ir no médico. Não é? Que já não podem mais morar sozinhos, mas querem continuar morando sozinhos. Não é mesmo? São teimosos. Mas nós devemos cuidar deles. Filhos que honram seus pais não exploram os seus pais financeiramente. Acontece isso também ou não? Às vezes os pais têm uma boa condição financeira e tem filhos que não estão muito afim de trabalhar. Ou mesmo trabalhando não tem muita condição. Então, por vezes, exploram os seus pais financeiramente. Não é? Então precisamos ter filhos, nós, cuidado com isso. Filhos que honram seus pais dão condições para que esses pais tenham uma velhice com qualidade. Os nossos pais têm tido uma velhice com qualidade? Nós é que precisamos cuidar disso. Mesmo eles sendo teimosos. Nós precisamos nos empenhar nisso. E por último, vamos caminhar um pouquinho mais rápido lá em Efésios ainda, voltando para lá no capítulo 6. Voltando aos 2 versos aqui ainda, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse é um mandamento que é colocado aqui, é um mandamento que tem uma promessa. Está vinculada essa promessa ao mandamento. Qual é a promessa? Quando você obedece e honra o seu pai. Qual é a promessa? É uma promessa de vida longa. É uma promessa de vida abençoada. É uma promessa de vida contente, satisfeita. Mesmo aqui, nesta vida, agora. As coisas tendem a ser melhor para os filhos que obedecem e honram os seus pais. Esse é um princípio que está em toda a Bíblia. Quando nós andamos no caminho de Deus, nós temos uma vida plena e feliz. Uma vida cristã que está debaixo do senhorio e reinado de Cristo Jesus é uma vida feliz, satisfeita e plena. E é essa vida que o apóstolo Paulo descreve aqui como que Deus dizendo para vocês crianças e para nós adultos. Uma vida obediente, uma vida que honra a Deus, uma vida obediente que honra os pais. Traz para os filhos, crianças ou adultos, bênção, alegria, satisfação, plenitude de vida. Paulo não está dizendo aqui que nós não teremos tristezas, dificuldades e que as tragédias não vão chegar na nossa casa. Não é isso que ele está dizendo. Porque seria uma mentira, não é? Nós vemos que isso acontece nas nossas vidas. Tristezas, tragédias, infortúnios. Paulo não está dizendo que nós nunca vamos sofrer. Não significa que as dificuldades não acontecerão e que nós nunca vamos ficar tristes. Mas, em geral, nós viveremos uma vida longa, uma vida feliz, se nós vivermos no caminho de Deus, porque nós estaremos na dependência de Deus. Lembramos-nos do Salmo 23? Pelo menos o primeiro verso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma outra tradução que nós podemos observar ser mais fiel ao texto hebraico, que nos dá a entender, que nos leva a entender assim: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Pode haver a falta, mas eu não vou sentir a falta, porque eu estou suprido pelo Senhor. O meu contentamento está no Senhor e não nas coisas.
Percebem a diferença? Eu não vou sentir falta, porque o Senhor me leva a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me encaminha para pastos verdejantes, não é isso? Eu não vou sentir falta de nada, porque Deus cuida de mim. Portanto, honrar e obedecer aos pais nos garante, a palavra de Deus nos garante uma vida tranquila, contente, mesmo dentro das dificuldades. Olha o que nos diz Provérbios 4:10. Ouça, meu filho, e aceite minhas palavras, para que os anos de sua vida sejam muitos. Provérbios 10:27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os anos dos iníquos serão curtos. Palavra de Deus. Portanto, quando obedecemos os pais, quando honramos os nossos pais, sendo nós ainda crianças ou sendo já adultos, nós começaremos a ser uma bênção para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Não é bonito de ver pessoas obedientes e que honram os seus pais? E que honram os outros? E que obedecem a Deus e honram a Deus? Não é uma bênção? Somos uma bênção para as outras pessoas. Aprendemos a confiar no Senhor Jesus, mesmo nos nossos tempos difíceis, e a nos apegar às promessas dele, quando nós temos medo, quando temos preocupações, quando estamos ansiosos. Vamos aprendendo a confiar no Senhor. Somos levados à comunhão da igreja e cercados por outros cristãos que nos encorajam e nos nutrem e nos alimentam e cuidam de nós. Obedecendo a Deus, obedecendo aos pais, nós crescemos em sabedoria, nós crescemos em compaixão, nós crescemos em paciência, nós somos encorajados. Estamos finalizando. Quando obedecemos os pais, quando honramos os nossos pais, sendo crianças ou adultos, começamos a cuidar dos perdidos, servir aos pobres, nos alegrarmos e nos regozijarmos em Deus, nós impactamos o mundo. É isso que acontece quando nós nos tornamos cristãos e começamos a viver no caminho de Deus. E quando isso começa a acontecer, é que nós entendemos o que é, de fato, uma vida próspera e uma vida duradoura. Uma vida próspera não quer dizer acúmulos de bens, termos muitas coisas, dinheiro e etc. Uma vida próspera é vivermos debaixo da dependência de Deus, deixarmos-nos usar por Deus com aquilo que Ele nos deu, seja pouco ou seja muito. E uma vida longa não necessariamente é uma vida terrena de 100 anos. Mas é uma vida contente, uma vida alegre, uma vida que parece que os dias não passam, porque nós estamos na presença de Deus. Não ficamos contando, não estamos debaixo da cronologia do tempo Cronos. Nós estamos debaixo do tempo de Deus. Então, o que Deus quer para nós? O que Deus quer para as crianças aqui da IPCH? O que Deus quer para nós, filhos da Igreja Presbiteriana do Champanhar? Ele quer que nós obedeçamos aos nossos pais, no Senhor, especialmente as crianças. Porque Cristo Jesus fica satisfeito, fica alegre com você, quando você faz o que Ele diz. Portanto, crianças, prestem atenção. Obedeçam papai e mamãe. Honrem a eles. Porque Jesus fica alegre e satisfeito com vocês. Ele quer que você viva, e que vivamos, portanto, a vida dele, a vida de Cristo, na sua casa e em qualquer outro lugar. Jesus quer que você obedeça aos seus pais, porque é a coisa certa a fazer. E você já sabe disso, não é? E Ele quer que você obedeça aos seus pais, para que você possa viver uma vida plena, feliz, contente, alegre, porque é assim que os filhos de Deus devem e viverão. Uma vida próspera, contente, satisfeita e feliz é caracterizada pela obediência ao nosso Senhor Jesus. Queridos e queridas, meninos e meninas, homens e mulheres, filhos e filhas,
Deus está falando conosco hoje aqui. Deus está falando conosco, nós que somos filhos, falando que nós provamos que amamos a Jesus e confiamos nele quando nós obedecemos os nossos pais. Quando obedecemos os nossos pais na terra, quando obedecemos o nosso Pai que está no céu. Portanto, filhos, obedeçam e honrem os seus pais, pois agir assim agrada a Deus. É prova de que vocês amam a Deus e estão imitando a Jesus, que agiu dessa maneira quando esteve aqui nessa terra. Essa palavra, portanto, queridos, é para nós adultos também, pois nós somos todos filhos do Pai Celeste. O que nos diz João 1,12? Nos diz assim, João 1,12: mas a todos quantos o receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que nos diz Gálatas capítulo 3, versículo 26? Gálatas 3, 26. Diz-nos assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, assim como as crianças devem obedecer aos seus pais na terra, nós, adultos, também devemos obedecer a Deus. As crianças também devem obedecer a Deus, assim como também nós. Para finalizarmos, agora sim, definitivamente, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Ainda, na verdade, começando no versículo 5 de Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo foi obediente até a morte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e dele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu encerro com Hebreus capítulo 5, versos 7 ao 10. Hebreus 5, 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos dias que estava nesta terra, portanto, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que o Senhor nos abençoe, nos faça, sendo crianças ou adultos, obedientes, e aqueles que honram ao nosso Senhor, ao Deus das nossas vidas, para a nossa saúde, para a glória do nosso Deus. Amém?